Segunda-feira é dia de falar de Alaf, até porque a equipe de Lajeado vai em busca da liderança da Copa Lupicínio Rodrigues. A partida importantíssima no sábado contra o América de Itapera. A gente fala sobre isso, vai estar refletindo aí justamente sobre estadual, sobre Copa Lupicínio Rodrigues, já projetando a questão da Liga Sul, mas a gente vai falar também do Pedalajeado. O pessoal que está se mobilizando aí, aliás, já há uma década tentando fomentar o ciclismo na região. Começamos essa edição do Tá em Jogo, em 30 segundos, tá no ar. No ar, mais uma edição do Tá em Jogo pela TV Univates, canal 15 da NET Lajeado, para todo mundo via internet, univates.br/TV. Também pode pesquisar pela TV Univates, pelo Tá em Jogo no YouTube/TV Univates, tem o facebook.com/TV Univates. Isso aqui é uma loucura. Aonde tu procurar tem TV Univates, e essa edição começa falando justamente sobre a Alaf. Na câmera aberta, tu já começa a ver os convidados de hoje, aliás, Alex Favaretto e também o Carlos Killing, que vai falar sobre o Pedalajeado. Tem que falar bem devagarinho para não errar, porque não é Pedalajeado, é Pedalajeado. A gente vai entender um pouquinho mais sobre esse grupo aí nessa edição, mas a gente vai começar de arrancada, dando boa noite para os convidados e já perguntando para o Alex Favaretto, vai ter título esse ano ou não? Seja bem-vindo, Favaretto. Boa noite, Marcos. É um prazer novamente estar aqui falando da Alaf. Vocês estão mal acostumados, né? Todo ano agora querem título, aí não dá, né? Pois é, mas a pergunta, ela tem que existir, né? Não adianta. Agora, pelo que a gente está notando, teremos um final de ano bem movimentado. Temos a grata surpresa de estar entre os 4 hoje do estadual, juntamente com o Atlântico, a Soeva e Sananduva. As 4 melhores equipes do estadual 2014. Estamos galgando ainda, sábado agora, um jogo lá em Itapera, onde nos dá a possibilidade remota de estar em primeiro lugar, para tentar trazer depois todos os mata-matas até a final para Lajeado, onde estava praticamente definido que o América estaria em primeiro e a Alaf em segundo. Até porque o nosso histórico lá em São Luís Gonzaga nunca foi dos melhores, nunca ganhamos lá. Sequer empatamos, né? Quadra com dimensões menores. E dimensões menores, e a dificuldade do adversário de ter que ganhar o jogo para se classificar. Então fomos quarta-feira lá praticamente com uma situação já definida, de primeiro e segundo lugar. E tivemos, né, um resultado até surpreendente para todos nós, e imprensa, enfim, de ganhar o jogo de 7-1. Além de tirar 6 gols de saldo, encostamos no América. E o América, pelo que a gente sabe, andou até no último jogo já limpando alguns atletas, né, o terceiro amarelo, porque era uma situação que já estava definida, né? Então hoje nós colocamos numa situação no América Itapera, numa quadra 40-20, né? E ganhando o jogo de qualquer resultado, 1-0, 2-1, nos dá a oportunidade de ficar em primeiro lugar. Né? Mas também temos a consciência que temos alguns atletas também com 2 amarelos, não vamos expor esses atletas, né? Agora é um momento importante que a Alaf vive nesse 2014. Teremos agora em novembro, no primeiro final de semana de novembro, a Liga Sul em Maringá, né? Então onde é que nós vamos com o intuito de beliscar alguma coisa maior, né? Então teremos um final de ano aí bastante movimentado, o nosso grupo está mobilizado, a torcida ela vem vindo para os jogos, isso é importante, a gente fica contente com isso. E vamos ver como é que as coisas vão se delinear, né, daqui para diante. Mas o grupo está bem preparado, a comissão técnica está consciente, sabe exatamente o que fazer. Então a gente espera... Vamos ver o que vem inicialmente agora, porque a gente não consegue fazer a semifinal do estadual contra o Atlântico. Nós jogamos no complexo da Univates. A Univates tem alguns eventos até agora, final de outubro. Então, certamente, até final de outubro, esse primeiro jogo da semifinal do estadual não irá acontecer, né? Então, certamente vai ficar para o início de novembro.
Bom, a gente vai falar sobre a LAF só para justificar a não presença do meu querido amigo Felipe Schmidt, também conhecido como o Pipe, ele que anda viajando mais que candidato à presidência da República, tá com as milhas em alta em função dos jogos aí do Campeonato Brasileiro pelo Grupo Independente. Segunda-feira que vem ele volta a estar conosco aqui no Tá em Jogo. Abraço pro Felipe Schmidt, ele que poderia ser candidato também, porque o cara conhece todo mundo, querido por todo mundo. Então o Pipe, na segunda-feira que vem, tá de volta. Carlos Killing, que bom poder hoje falar sobre bicicleta, pessoal que realmente não só anda de bicicleta, mas que vive da e para a bicicleta, né? Seja bem-vindo ao Tá em Jogo, que bom falar sobre esse grupo que é o Pedalajeado. Começa explicando o que é esse grupo, que aliás já tem aí uma década, e por que essa união, essa fusão do Pedalajeado com Pedalajeado? Bem, o grupo surgiu, em primeiro lugar, inicialmente, obrigado pelo convite, né? Muito interessante a gente vir nesse meio de comunicação que cada vez mais é visto por toda a região. E o nosso grupo tem essa característica também, de ser uma coisa bem regional. Nós começamos o grupo há 10 anos atrás com uma iniciativa muito simplória, de juntar amigos, né, para pedalarem juntos. Já que na época pouca gente usava capacete, os elementos de segurança eram muito poucos, então até para trocar conhecimento, na época os mais antigos, né, vamos lembrar que a internet estava apenas começando, então a gente tinha muito pouco conhecimento sobre o assunto. Então a gente se reuniu, começou a pedalar junto, até porque alguns de nós, inclusive eu, havíamos pedalado uma prova de 200 e 300 km em Porto Alegre, que era uma coisa assim absolutamente inimaginável uns anos atrás. Então essa cultura que a gente tinha de outros colegas que pedalavam já fora do Brasil, nós nos reunimos e montamos um grupo e começamos a pedalar 2 vezes por semana. A partir daí nós precisamos botar um nome do grupo, né? E tipo, Night Bikers ou qualquer coisa estrangeira nos chamava a atenção. Vamos tentar, a gente sempre tenta valorizar as coisas daqui, vamos juntar a vontade de pedalar com o nome de Lajado. Então juntamos Pedalajeado. E até hoje as pessoas têm uma dificuldade muito grande em dizer Pedalajeado. É Pedalajeado, a gente numa boa aceita, né? acha legal, mas o nome é Pedalajeado. Bem, então esse grupo lá em agosto de 2004 começou a se reunir a pedalar, e já em 2006 nós organizamos a primeira prova de Audax aqui da nossa região. Para quem não sabe, a Audax é uma prova de ciclismo não competitivo, onde na etapa de 200 km o ciclista tem 13 horas e 30 ao pedalar. E nós chegamos a reunir aqui em 2010, foi o último ano que nós organizamos, quase 200 ciclistas de todo o Rio Grande do Sul, inclusive de estados fora daqui. E essa prova saía do shopping até a Tabaí e até Venâncio até quase Mussum, voltava por dentro de Roca Salles, Colinas e Vinha Lajado. Então foi durante 5 anos, foi o nosso grande evento, né? E a gente naquela época, já com a diretoria constituída, com o CNPJ, para poder ter acesso à Polícia Rodoviária Federal, Estadual, Brigada Militar, Sulvias na época, porque quando chegava um grupo de ciclistas, as pessoas já ficavam um pouco... ser recebida era uma coisa um pouco mais complicada. Na hora que tu chega no CNPJ, chega se apresentando, criando já um certo histórico, a gente sempre foi bem recebido. Então, a partir de 2010, com o fim do Audax aqui, organizado pelo menos pela gente, porque teve o problema da BR-386, né, que acabou sendo o início da duplicação, então acabou ficando isso no segundo plano. Mas, em compensação, o grupo começou a se organizar mais como instituição, ou seja, começamos a brigar por outras causas que não só o Audax, o pedalar por pedalar. Nós temos hoje uma cadeira no CONTRAN, no Conselho Municipal de Trânsito, que é onde o presidente do grupo, o Marcelo Nólibus, utiliza essa cadeira para colocar as nossas demandas. E, em modéstia à parte, nós somos muito bem organizados. Quando começou o Pedalajeado, quantas pessoas eram e hoje? Olha, a gente nunca teve assim, um associado de fato, né? A gente é um grupo, né? A gente chegou na época do Yahoo, ainda, grupo de discussão, ter 150 pessoas. Hoje, no Facebook, nós temos quase 800. Mas, dentre esses 800, tem desde aquela pessoa que simplesmente acha legal andar de bicicleta, mas nunca andou, tá? Até o cicloativista o mais radical possível. Então, é uma grande rede. Nós definimos o Pedalajeado como uma rede onde é que as pessoas que fazem parte dessa rede têm um grande interesse em comum, que é o andar de bicicleta. Das mais variadas formas. O cara que pedala, faz competição, o cara que vai trabalhar de bicicleta, aquela pessoa que vê na bicicleta um modo mais saudável de trabalhar. Enfim, a gente agrega dentro do grupo hoje todo mundo que tem um dos seus focos na vida, a bicicleta. Pois é, Carlos, a gente vive hoje num momento que a gente tem em evidência o discurso ecológico.
a questão da sustentabilidade, a questão do não usar os veículos em função da poluição por gases, de conseguir ter uma vida mais saudável, em termos de ter uma qualidade de vida, praticando exercício, a questão do bem-estar. A bicicleta está, obviamente, dentro, está intrínseca nesse discurso. Como é que vocês enxergam o momento? É realmente a hora da bicicleta? Eu acho que a gente agora participou de algumas reuniões do DENIT, na IGR, que também nós participamos, e realmente está na moda falar de bicicleta. Hoje o politicamente correto também está se falando muito nisso. Só que entre o discurso e a prática é um caminho muito grande. Um caminho, porque nem tu falaste, né? Não tem como ser contra o andar de bicicleta, porque remete à nossa infância, remete àquela coisa lúdica, né? Lá de trás. Só que todo mundo acha legal, mas pouca gente vai trabalhar de bicicleta. Por quê? Na esperança de que o outro vá. Todo mundo acha bonito ter uma ciclovia, uma ciclofaixa, desde que não passe na frente de sua casa. Então, o que está acontecendo? As pessoas estão adotando essa ideia, tá? Só que na teoria, por enquanto. Na prática, a gente vê pouca coisa acontecendo. E tanto é que esses discursos que a gente está tendo, essas discussões que a gente está tendo com a EGR e o DENIT, é para colocar a bicicleta no foco da discussão. Ou seja, é inadmissível que hoje em dia se faça uma rodovia sem ter uma ciclovia. No nosso vale, nós temos, por exemplo, na entrada do Jardim do Cedro, usar uma segunda pista para fazer a entrada do Jardim do Cedro e acabar com o acostamento. Então, a gente ainda tem problemas sérios na estrutura básica que a gente usa, né? Na estrutura do acostamento da estrada. Não estou falando nem em ciclovia ainda. Então, apesar do discurso ser um discurso muito forte, de prática a gente tem muito pouco, né? Pois é, porque a questão da consciência de usar a bicicleta de forma correta, do motorista entender o ciclista, isso começa essa cultura a ser disseminada. Mas para isso as políticas públicas têm que andar em conjunto. E aí entra realmente a questão do município, do estado, da federação. Até que ponto a bicicleta hoje, pelo fato de estar à moda, usando as palavras que tu utilizou agora, ela também se torna um meio seguro. Porque talvez as pessoas tenham um certo receio de estar utilizando esse meio de locomoção, porque daqui a pouco, bom, não tem uma pista adequada para mim, eu não tenho uma ciclovia, eu não tenho um acostamento. Até que ponto ela se torna segura também? As pessoas não precisam ter medo de andar de bicicleta. Tudo passa pela educação, né? Educação. A gente sempre diz que não existe um mau motorista, existe um mau cidadão. Aquele mau motorista, quando pega uma bicicleta, vira um mau ciclista. Então, é uma questão de cultura. Tu tem que se respeitar para poder ser respeitado. E a bicicleta, realmente, do jeito que as coisas estão hoje, com esse volume absurdo de tráfego que nós temos de automóveis por aí, sem uma via paralela onde ela possa trafegar sem problemas, nós temos que compartilhar o trânsito. E o compartilhamento é complicado, uma sociedade que é cada vez mais egoísta. Então, eu nem falei, todo mundo acha legal a bicicleta, mas eu não quero uma ciclovia na frente da minha loja, que somente vai me roubar a vaga de estacionamento. Então, quando não mudar essa cultura assim de que quanto mais bicicleta na rua tiver, quando não mudar essa visão, quanto mais bicicleta na rua tiver, menos carro vai ter. Mais fácil, eu que sou motorista, mais fácil eu vou me deslocar. Então, tem que respeitar. Se criar um ambiente hostil à bicicleta, não vai ter bicicleta circulando. Então, tem que fazer um planejamento urbano, tem que olhar para essas coisas. Um exemplo bem prático. A Prefeitura de Lajeado quer colocar uns bicicletários no centro, porque além de nós não termos ciclovias no centro de Lajeado, até porque não existe como fazer isso lá, as ruas são muito estreitas, o bicicletário, onde é que vão ser colocados? Não adianta colocar um bicicletário, por exemplo, lá no Parque dos Dique, que ninguém vai largar a bicicleta lá e vai para o centro a pé. Tem que colocar onde um bicicletário? No centro, na Júlio de Castilhos. Mas não tem espaço para isso. Aí não precisa botar um bicicletário com 10 vagas. Coloca nas esquinas, onde tem aquela proteção, o pessoal não poder cruzar ali, nos bicos das esquinas, coloca 2 vagas ali, coloca 2, 3 vagas por quadra, para conseguir trazer o que? A bicicleta para o centro de Lajeado, para as pessoas poderem, no Banco do Brasil, botar a bicicleta ali na frente, sem ter que amarrar num poste e poder fazer sua atividade. Então, são pequenas atividades. De fazer o quê? De ter nas escolas a gente poder fazer palestras. Outra coisa que é um absurdo na nossa visão, não existe nada obrigatório aí em relação à formação dos motoristas olhando para a bicicleta. Tem que ter pelo menos uma aula sobre isso. Porque tem alguns lugares onde a bicicleta faz parte do cotidiano. Não é o nosso caso ainda, mas a gente está trabalhando para chegar lá. Bom, tá encerrado o primeiro bloco do Tá em Jogo. Daqui a pouco eu volto para mostrar uma matéria, aliás, uma atitude interessantíssima de um grupo de skatistas. Também estão atrelados aí a questão de um grupo, de uma marca que produz sapatos na cidade, que realizaram um evento muito legal no final de semana, que foi o Skate no Asilo. Tem essa matéria completa daqui a pouco no segundo bloco. E também eu volto falando com o meu amigo Alex Favaretto, que tem muito bate-papo sobre a LAF
depois no segundo bloco do Tá em Jogo. Segundo bloco do Tá em Jogo, como eu comentei antes, teve um evento muito legal no sábado, nome é Skate no Asilo. A galera pegou e simplesmente fez uma atitude inovadora, diferente, denomina como tu quiser. Pegaram skatistas, foram para dentro de um asilo Vovolândia em Estrela e fizeram um espetáculo. Aliás, tiveram até notas e foram elas dadas pelos vovôs e pelas vovós para o melhor skatista do final de semana, que levou a bengala dourada. Dá uma olhada na matéria, daqui a pouco eu volto falando sobre a LAF. Jurados se preparando, rolamentos em dia e habilidade de sobra. Tudo isso no Skate no Asilo, evento que aconteceu pela primeira vez na nossa região. O lugar escolhido foi a Vovolândia em Estrela, uma competição que premiou o vencedor com a bengala de ouro. Mas foi muito mais do que só uma competição. Foi uma alegria só, um dia especial para quem anda de skate, para quem ama a vida e para quem acredita na importância de se doar. Doar um pouquinho do seu tempo, do seu talento, do seu olhar. A dona Elga doou toda a sua experiência à equipe de jurados e estava tão radiante com a presença do neto, filha e bisneto no evento que até fez a entrega da bengala de ouro ao vencedor. Estou feliz. Estou feliz, ela bem enchente. Ela fica muito feliz, né? Porque é uma coisa diferente. Ela falou já... Semana passada eu peguei ela para levar para fazer o exame dos óculos, né? Ela já falou que era para trazer a família junto, que ela ia ser jurada. Ela falou que ia ter um campeão de patins, ela falou para mim que ia ser. É uma satisfação até pelo público ter prestigiado e pela alegria que foi transmitida aqui dentro. Eu acho que a gente alcançou o que a gente buscava, né? Essa diversidade e união. Confesso que no início deu frio na barriga, mas aí quando eu contei tinha em torno de 150 pessoas, o evento não tinha começado ainda e depois voltou e aí eu parei de contar porque já estava um mega sucesso, estava ótimo. Da organização até o acontecimento mesmo foi muito trabalho, mas o resultado muito compensador. Ah, sem dúvidas, deu bastante trabalho, mas estar aqui hoje, ver essa integração, ver os vovozinhos ali dando nota, ver o pessoal aqui curtindo, ver os skatistas ali, nossa, sem dúvidas, tá pago milhares de vezes. Pagamento em sorrisos é o mais valioso de todos, até porque o evento promovido pela Versa não levou só skate ao asilo, mas sim a certeza do quanto é bom trocar experiências, levar e também receber atenção. Acho que é importante, acho que para os idosos ajuda a reviver eles um pouco, né? E traz a família também dos idosos, que algumas famílias não vêm visitar, acho que como eventos como esses, eu acho que ajudam a vir as pessoas para cá, acho também. Acho que foi um dos skates na Gilo que trouxe mais gente, né? Acredito. Então a próxima edição já está programada. Com certeza, todo ano, né? Todo ano. Ah, foi incrível, foi muito bom. Muito legal, sim. Foi muito legal. Aí, matéria da Gabriela Quevedo e do Fernando Schmitz. Agora o assunto vai ser a LAF, porque futsal lá já está indo muito bem. E a minha pergunta, que aliás eu já fiz ela nos bastidores, mas Alex Favaretto, para que o telespectador entenda. Vamos lá. A LAF imaginava estar tão bem, ou está sonhando com título em duas pontas. Quem sabe até uma Liga Sul, talvez beliscando o título. Vocês imaginavam? Porque, obviamente, pelo fato de ser de diretoria, torcer, mover a LAF, tu vai me dizer que sim. Mas tendo bem centrado, assim, pensando como futsal, analisando as outras equipes, lá do início do ano, imaginava que a LAF fosse chegar hoje com tantas chances de títulos como está acontecendo? E com um grupo tão coeso, né? Marcos, no início do ano, quando a gente, na verdade, no final do ano passado, quando nós renovamos com a comissão técnica, a primeira coisa que a gente
se pergunta é aonde nós queremos chegar, né? Bom, para isso tem a questão investimentos, o quanto nós temos para investir ou não, né? Que tipo de perfil de jogadores nós queremos, né? Então tudo isso é levado em conta, né? Muitos atletas deixam de vir para Lajeado por causa da Liga Nacional, que é uma outra projeção, e nós tivemos 2 casos assim bem que demonstram isso, que é a questão do Bruno, né? Que estava aqui ano passado, e do Jamur, né? Bruno Petri, que jogou uma barbaridade, né? E o Jamur, né? Então são 2 jogadores que hoje estão no Guarapuava, jogam a Liga Nacional e estão fazendo gol direto, e jogadores que estão numa projeção até de uma seleção brasileira, né? Agora, deixaram de estar conosco aqui para aparecer a nível nacional, né? Então a gente esbarra muito nessa situação, né? De ter jogadores de qualidade e que estamos dispostos até a bancar o valor que ele né, cobrir a proposta de times da Liga Nacional, só que em virtude dessa projeção a gente não consegue trazer esses atletas. Então no final do ano passado a gente sentou com o Giba, enfim, com toda a comissão, e decidimos por vários nomes, e aí a gente, como diretor, vai atrás, né? Vai conversando. E o objetivo desde a formação do plantel era, assim, estar entre os 4 do estadual. Esse foi o objetivo proposto. E que já era uma meta que até então a LAF não havia alcançado nunca na história. Não havia alcançado. Nós tivemos essa projeção em 2010, se não me falha a memória, mas não o estadual Série Ouro, né? Era aquela Liga RS, né? Que nós ficamos entre os 4, né? Empatamos em casa a semifinal contra o próprio Atlântico e perdemos lá em Erechim. Se foi 2010, a época que o Giba ainda estava em quadro. Era o Giba, o treinador era o Lacerda, que hoje está no Jaraguá, que é o time que ficou em primeiro lugar na Liga. Giba, Vitor, né? Poleto, Maninho. Biel, Henrique, né? Giba fazendo gols, que não fazia tantos gols, mas organizava tudo, né? Um abraço pro Giba. Você vai ficar bravo comigo que disse que eu não faço, que ele não fazia gols, mas fazia sim. É difícil eu achar as só imagens. Fazia gol no segundo pau, né? Mas tava lá no segundo pau, só vai botar pra dentro. Aí qualquer um faz, né? Sacanagem com o Giba, baita jogador da LAF, aliás, hoje não jogou nada, rapaz. Não, jogava não jogou muito. Nada. Jogava muito. Eu tenho que dizer, né? A gente tá ao vivo depois, a gente corta aí. Dá um jeito, né? Mas assim, houve essa projeção, então, né, Marcos? Como houve essa projeção ano passado, quando nós montamos o time, onde nós tivemos o primeiro campeonato que não jogava os 3 times da Liga, e nós formamos o time e colocamos Giba. Esse é um time que nós queremos ser campeão da Copa, né, Série Ouro, lá do primeiro turno, que nos dá o direito, em 2014, de jogar a Liga Sul RS, né? E foi o que aconteceu. Conseguimos ser campeões ano passado, que nos dá o direito desse ano jogar a Liga Sul. E esse ano, da mesma forma, houve essa projeção. Que só para explicar, então, era o primeiro turno do estadual, onde os da Liga Nacional não jogavam só, então, os ditos menores, né? E daí a LAF acabou conquistando essa taça, aliás, a gente até trouxe ela aqui no Tá em Jogo, que foi que deu essa vaga para vocês estarem disputando, então, esse ano. Exatamente. E aí, esse ano, em virtude da Copa do Mundo, houve essa alteração. O primeiro semestre foi o Campeonato Gaúcho, onde não acabou ainda, né, em virtude de questões judiciais e tudo que vocês já relataram aqui que ocorreu, né? Então atrasou e vai atrasar, vai ser só meados de novembro. E essa mesma Copa que nós jogamos ano passado, no primeiro semestre, ela está acontecendo agora, onde nós iniciamos com uma derrota inesperada em casa, mas nos recuperamos e hoje já estamos a 9 jogos invictos, se não me falha a memória. Então conseguimos nos recuperar, conseguimos a classificação contra Santa Cruz para a semifinal do estadual, depois de toda a pendenga judicial que ocorreu, né? E a gente fica contente, né? Nos sentimos, né, com o dever cumprido, né, de ter alcançado os objetivos, só que quando chega numa reta que nem nós estamos agora, tu quer algo mais, né? E até porque a gente viu que o plantel tem condições de brigar. A gente respeita o Atlântico, sabe? É um time que foi campeão da América no início do ano, respeitamos eles, mas a gente vai brigar sim por essa vaga na final,
como também vamos brigar pela Lupicínio, né, para que a gente consiga agora buscar um bom resultado, quem sabe ficar em primeiro, e a Liga Sul. Então, a gente está contente com tudo que vem acontecendo. Pois é, uma pergunta que não poderia faltar é a questão que envolve o meu amigo Edson, conhecido como o Pé de Chumbo, né? Antes ele era o Pé de Pantufa, agora é o Pé de Chumbo. A Edson que veio fazendo gol, que é uma barbaridade. E talvez hoje a LAF seja um pouco o reflexo, por exemplo, do jogo do Edson. Eu quero te dizer com isso o sentido assim, a gente tem lá Chico no gol, que é um cara experiente, goleiro que faz gol e que tem todas as qualidades, não tenho que dizer que o cara não jogue bem, porque o cara é um monstro no gol. A gente tem Marcelo Giba fazendo gols, capitão, se firmou como a grande autoridade dentro das 4 linhas da LAF. A gente tem o Pelé, que voltou de lesão e também está conseguindo fazer uma baita temporada. A gente tem tantos outros jogadores, Thiago Selba, que o Lucas, que aliás são bem parecidos, né? Não sei porquê, mas o Thiago e o Lucas que fazem gols também, estão ajudando muito o plantel, fora os outros tantos jogadores aí da LAF. Não vou ficar falando todos aqui, o Rafinha, senão eu vou acabar esquecendo de alguém. Mas assim, o Edson é um cara que, como a gente estava comentando na redação, é liso. Ele tá passando por todo mundo, ele é franzino, assim, tipo eu, né, sequinho. Ele passa por todo mundo, os adversários não estão dando conta de buscar ele, tá fazendo gol. E ele tem atitude, ele vai pra frente, ele não quer saber, ele faz gol, ajuda na marcação, mas ele joga esse futsal alegre, ele quer fazer gol, que é o que a torcida quer ver. Talvez isso seja um pouco o reflexo do grupo inteiro, a galera tá querendo realmente mostrar serviço, fazer gol, mesmo ao mesmo tempo, faltando, dá pra se dizer que um pouco de perna, tendo que dar a sobrecarga em função de vários jogos, de tantas competições, de um grupo reduzido, Favorito. Marcos, são plantéis distintos, né? O plantel do ano passado era um plantel espetáculo, entendeu? Quem acompanhou ano passado ia para o jogo já... A LAF goleava o tempo todo e dava espetáculo pelos jogadores que tinham, né? Só que, ao mesmo tempo, tomava alguns gols, né? Por arriscar demais, né? Esse ano é um plantel que marca muito, né? Encarnou o espírito do Giba, né, de muita pegada, de muita marcação, e que toda posse de bola vai acontecer alguma coisa diferente. Jogadas ensaiadas de falta, de lateral, de escanteio, de saída de bola, marcação-pressão, né, marcação na primeira linha, segunda linha, enfim. É um time que sabe muito bem e que entendeu muito bem a questão tática do Giba, né, e por isso desse sucesso, né. Então a gente não tem um plantel com vários nomes de expressão, nem quantidade, né? Nós temos aí 8 a 9 jogadores de linha só, mas que consegue dar um retorno muito grande por entender a questão tática do Giba e que consegue aliar muita marcação, muita força, né? E com um contra-ataque muito rápido e mortal, né? Então, esse está sendo o nosso sucesso, né? Só que não é fácil, né? Tu acertar as peças, tu chegar a esse nível, a esse estágio, né? de jogo, né? Mas o Edson, sem dúvida, foi uma surpresa para todos nós, né? Mas porque também vem jogando e vem criando confiança, né? E nós, da diretoria e comissão técnica, dando toda essa confiança e todo o trabalho que a gente faz pelos bastidores, né? De estar com eles, a questão salarial em dia, de ter uma estrutura legal, de ter um complexo hoje que nós jogamos na Univates, que é inveja para todas as equipes, né? Isso tudo influencia, né? O pouquinho que cada coisinha vai juntando, cada elo da corrente, né? Então, tudo reflete nas vitórias, nessa campanha que a gente vem tendo, né? E é um menino novo, tem 20, 21 anos, vem buscando seu espaço. É de São Paulo, jogou alguns anos o seu início da trajetória em Rondônia, ou Amazonas, sei lá. Começou com o Giba lá, o Gibinha levou ele para lá. E a gente abriu as portas para ele. Ano passado não jogou tanto, né? Mas esse ano vem se firmando e não tenho dúvida, vai ser um grande atleta do futsal. Tá encerrado mais um bloco do Tá em Jogo. Daqui a pouco eu volto falando sobre o pedalageado. Aliás, um abraço pro meu amigo Edson, Pé de Chumbo. E daqui a pouco eu volto falando com o Carlos Kine. Não sai daí.
Segunda-feira tá em jogo no ar e agora eu falo, aliás, volto a falar com o Carlos Killing sobre o Pedalajeado, porque a gente já explicou um pouco da história desse grupo, mas eu quero saber o que hoje o Pedalajeado, além de estar envolvido politicamente, digamos assim, nas questões que envolvem a bicicleta, envolvem o ciclista, o que vocês propõem ou quais são as ideias de vocês? Além dessas reuniões, por exemplo, para pedalar, vocês buscam algumas ações, algumas atividades em conjunto? Quem gosta da bicicleta, ele pode estar buscando o grupo de vocês também? Como é que é essa questão toda das atividades de vocês, Carlos? Chegando agora o verão, né, onde é que todo mundo sai da toca, nossas pedaladas, a gente está reorganizando elas para começar no Parque dos Diques novamente, até para nos mostrar mais para a população, né, porque existe ainda uma coisa na mente das pessoas onde enxerga alguém de capacete, cheio de equipamento, acha que é ciclista profissional. Não tem nenhum ciclista profissional na região. Tem algumas pessoas que tentam viver um pouco disso, mas meio que muito amador aí nessa questão. Para quê? Para mostrar para as pessoas a questão da educação, né? Ou seja, a gente usa capacete porque é necessário, a gente usa colorida porque é necessário, a gente usa farol e pisca para ser visto, muito mais para ser visto do que para ver alguma coisa. Então, a gente está tentando trabalhar muito da questão da inclusão da bicicleta no dia a dia das pessoas. Inicialmente vai ser aquele passeio noturno, vai ser um passeio de fim de semana, porque ninguém vai, a gente está falando no bloco anterior, ninguém vai pedalar para o seu serviço, ou vai fazer uma viagem de bicicleta se sentindo inseguro. E a segurança se dá na medida que tu está conhecendo o ambiente onde é que tu está. Se tu estiver num ambiente hostil, mas souber que esse ambiente é hostil a ti, saber se comportar nele, tu vai estar seguro, mais seguro pelo menos. A gente sempre dá o exemplo das nossas pedaladas a colinas. Uma estrada que é uma vergonha, porque é uma estrada que o pessoal anda em algumas situações a mais de 100 km por hora e não tem acostamento. Então, como é que a gente vai para pedalar toda semana por lá, como a gente pedalou? Eu já fui mais de 400 vezes a Colinas de bicicleta, anotando isso, eu sempre anoto a minha quilometragem. E como é que nunca ninguém se acidentou? Porque a gente anda em grupo, porque a gente anda bem sinalizado e as pessoas nos conhecem. Então, a gente volta àquela questão anterior, é o seguinte, nós temos que ocupar as ruas para que as pessoas nos conheçam. E assim, quanto mais gente pedalando estiver na rua, mais fácil o motorista vai enxergar um conhecido seu. Quando tiver meia dúzia de pessoas pedalando, vai ser sempre desconhecido. Agora, quando tiver um monte de gente pedalando, vai ter uma grande chance de alguém conhecido dele. Então, a gente tem, de alguma maneira, ocupar esses espaços que a mídia nos dá, que o poder público nos dá, para, ocupando esse espaço, nos mostrando, como eu falei anteriormente, temos uma vaga no CONTRAN, e somos ativos dentro dessa vaga no CONTRAN. Então, mostrar quem nós somos, o que nós queremos. Porque até a gente agora, o Pedalajado, deixou um pouco de lado a questão de organizar, os Audax, ou mesmo outros tipos de evento, porque como a bicicleta voltou à tona, tivemos eventos muito bem organizados em Santa Clara, vai ter agora em Roca Salles, teve em Roca Salles, vai ter um em Encantado, Teutônio organiza provas muito boas agora, daqui a uma semana vai ter um desafio bem interessante lá só por estradas asfaltadas. Então tem toda uma estrutura que está sendo criada aqui na nossa região, que o Pedalajado nesse momento agora está preocupado em fazer o quê? Em tentar ocupar esse espaço político que a gente conseguiu, né? Mostrar uma coisa mais organizada e todas essas outras cidades estão suprindo o que a gente não está conseguindo fazer por falta de mãos ou pernas, né? Então esse nosso objetivo agora, até o fim do ano, é organizar essa parte interna do grupo, ou seja, distribuir bem as tarefas, para que essa gurizada que está chegando, tem menos da metade da minha idade, que estão sempre na pilha, eles comecem a organizar esse tipo de evento. Mas quando tiver alguma coisa organizada pelo Pedalajado, a gente quer que tenha, que nem no nosso Audax, tinha o quê? Polícia Rodoviária Federal, Estadual, Brigada, Prefeitura, todo mundo sabendo o que está acontecendo, todo mundo com seguro, uma estrutura forte montada por trás, para que as pessoas olhem para aquilo ali como uma instituição forte e que merece ter um espaço na sociedade. Pois é, Carlos, e essa questão de entrar novas pessoas no grupo, a gente tem, por exemplo, aí do teu lado Alex Favaretto, que é um exímio diretor de futsal, um jogador de futsal excelente, quem nunca viu tá perdendo, porque o cara realmente é marcador, é brigador. Perdeu. Não, tá perdendo, porque toda quinta-feira vocês estão lá no Melinho, né? É, lá no Melinho, né? Diz que tem show lá do Giba, do Favaretto. Show mesa da churrasqueira, né? Lá o bicho pega. Mas, por exemplo, se o Alex Favaretto quiser fazer parte do grupo, como é que faz? Existe essa possibilidade? Sim, tem que ser convidado? Como é que funciona? Não, na verdade, assim, nós temos hoje um grande grupo, a grande forma de entrar em contato com a gente é entrar no Facebook e Pedalajado, tá? Daí manda um e-mail pro próprio grupo, porque, que nem eu falei agora, a partir do início de semana que vem na outra, nossos passeios vão começar a voltar a sair do Parque dos Diques. Porque a gente tem que se mostrar, porque muita gente chega e meio envergonhado.
envergonhado porque a bicicleta é ruim, porque não sabe pedalar, não tem preparo. Mas a gente tem sempre um grupo... Esse não é o caso do Favaretto, não. Desculpa, ele sabe pedalar, a bicicleta dele tem até rodinha, né, Favaretto? Top, cara. Top. Já sai lá em cima. Então a ideia é assim, é botar esse pessoal que está começando no fundo do grupo, que a gente chama como grupo dos anciãos, né? Eu e mais alguns, que é o pessoal que pedala há mais de 30 anos. Eu já tenho mais de 100 mil quilômetros pedalados. Então, assim, muita gente com muita experiência para dizer o seguinte, cara, não, troca de marcha, levanta o banco, porque tem muita questão ergonômica em cima da bicicleta. O cara pega uma bicicleta que custa R$300 e o tênis custa 500. Ele anda 10 quilômetros, não consegue mais sentar outro dia. Por quê? Não, o banco dele custou R$10. Então, esses são detalhes que tem que passar para as pessoas. Olha, vamos pedalar junto, vamos botar uma luzinha, vamos... Então, a gente faz pedais, por exemplo, está fazendo agora, só dentro da cidade. Fica fácil qualquer pessoa abandonar o passeio e ir para sua casa. Então, nos procure no Facebook, diga que está querendo pedalar, a gente vai marcar um passeio, uma pedalada, uma quinta-feira dessas. Se tiver gente que está iniciando no pedal, a gente faz um passeio diferenciado para essas pessoas e, principalmente, trocar conhecimento. Hoje em dia, assim, o básico é isso, é tu saber como as coisas funcionam. Dizer, olha, cara, essa tua bicicleta não é para isso aqui, sabe? Essa tua bicicleta está muito boa, mas tu vai ter que ajeitar, subir o banco, trocar o pneu, trocar conhecimento, porque a bicicleta é aquela coisa que todo mundo acha que conhece, mas pouca gente de fato conhece, porque quando tu vai conhecer os detalhes, tem bicicleta aqui na nossa região rodando de mais de R$30 mil. Mas tu precisa de uma bicicleta de R$500 para começar a pedalar mais ou menos. Então converse com a gente, entre em contato via Facebook que a gente organiza um passeio legal aí. Esses passeios geralmente são durante o dia ou à noite? São todos à noite, né? Porque todo mundo tem que trabalhar, tentar ganhar um pouquinho de dinheiro para comprar a bicicleta nova, né? A gente brinca assim que o dia que um ciclista morreu, o maior desespero dele é a mulher vender a bicicleta pelo valor que ele diz que pagou. Porque ele sempre mente para a mulher o valor da bicicleta, né? Então, o que acontece? A gente, nesses grupos, diz o seguinte, ó cara, compra essa bicicleta, mas não compra essa. Porque tem bicicletas aí que, de repente, por 1 ou 2 quilos mais leve, custa R$5 mil mais caro. Então, é para quem compete, não é para os caras que nem eu. A minha bicicleta tem 18 anos, é que eu uso mais. Eu rodei por todo o Rio Grande do Sul, já fui para Santa Catarina, outros estados. Mas, assim, é uma bicicleta boa, é uma bicicleta que não dá problema. Então, quem quer começar a pedalar tem que procurar, em primeiro lugar, conforto e não arrumar problema. Um outro problema que eu acho que a pessoa que quer começar a pedalar tem, às vezes, eu imagino que seja isso, é a questão do condicionamento físico, né? Porque daqui a pouco tu pega um cidadão que não é, por exemplo, um jogador que nem o Favaretto, tá acostumado a correr toda semana, o cara não tá acostumado, quando pega a bicicleta, dá 2, 3 pedaladinhas, até porque a gente tem a região do Vale do Taquari com uma geografia, dá para se dizer que não é das melhores para se pedalar, pensando em subidas e descidas para o cara que é mais sedentário. Ele tenta 1, 2, se o cara não sabe um caminho inicial para que ele não tenha tanto desgaste, ele abandona, né? Não, a gente vê muito disso na pessoa, porque já pegamos, por exemplo, gente que jogava futebol toda semana, foi pedalar com a gente foi pedalar ligeiro, ficou uma semana sem jogar futebol. Porque mexe com outros grupos musculares, é um outro tipo de postura. Então, é aquela coisa, tem que comprar, converse com a gente e comece a pedalar pouco. Nós temos pessoas no grupo que começaram a pedalar num determinado período, meio ano depois estão pedalando 200 quilômetros. Porque tem que saber se colocar em cima da bicicleta. Ou seja, qual é a altura do banco, qual é a distância do guidão para não dar dor nas costas, adequar a bicicleta à pessoa. Porque sapato, tu vai lá comprar um sapato, um tênis, tem 500 modelos, tu experimenta, sai de lá com um da loja. Bicicleta, tu entra na loja e compra a primeira que aparece, geralmente é mais barata. Então não adianta, essas coisas, elas passam por um processo de aculturamento, né? Por exemplo, no Brasil, a bicicleta que mais vende é mountain bike. Não é porque tem muitas montanhas por aqui, que é a bicicleta mais barata que tem para ser produzida. Não tem paralama, não tem bagageiro, não tem nada. Então, enquanto no mundo vende 10% de mountain bike, no Brasil é 90%. Por quê? Porque é mais barata. Então, as pessoas têm que entender o que estão fazendo para começar a fazer. Até pode pegar aquela bicicleta que tem em casa, dar 3, 4 voltas no parque, tudo bem, sem problemas, é um início. Agora, quando quiser ir daqui a Colinas, daqui a Imigrante, o bicho aperta. Bom, daqui a pouco a gente volta com o Tá em Jogo, até porque eu quero saber da expectativa desse jogo no final de semana com o Alex Favaretto e quero falar também com o Carlos para pegar algumas dicas para aquela pessoa que está querendo iniciar na bicicleta e não tem muita noção do que vai comprar, depois quer comprar só lá na Casas, não sei o que, em 10 vezes, em 50 vezes, sem juros, a mountain bike, daqui a pouco ele quer escolher a bicicleta certa, mas isso só depois do intervalo. Voltamos, último bloco do Tá em Jogo, para de imediato
saber do Alex Favorito como é que tá a expectativa do grupo para essa partida do final de semana, até porque tem essa questão de estar jogando contra o líder. A LAF vem embalada aí de uma vitória de 7-1, tá obviamente pensando na vitória, é só o que ela quer, mas como é que fica justamente os ânimos da galera nesse momento onde pode estar buscando uma liderança e ao mesmo tempo também tem que estar se poupando de certa forma para jogar uma decisão importantíssima para a história da LAF quanto ao estadual. Como é que fica esse momento? É dar o sangue nessa partida ou dar uma segurada? Não, eu acho que o jogador lá dentro de quadra, quando ele está lá, ele não vai pensar nessa semifinal, até porque o jogo nem está marcado ainda, né? A gente pensa em ficar o melhor classificado possível, né? Agora, o que pode atrapalhar um pouco é o cara que está com 2 amarelos. Bom, não posso dar aquela chegada como eu costumava dar, né, todo jogo. E nós temos vários jogadores pendurados, né? Então, o que pode prejudicar um pouco é isso aí, né? Mas a gente está em xeque, né, Marcos? Vai para lá e vai com toda a força possível ali, possa ganhar o jogo e ficar em primeiro sem nenhuma suspensão, ou daqui a pouco mesmo indo pro choque lá, ainda não conseguir a classificação e ainda perder jogadores importantes para a primeira partida do mata-mata, né? Então é uma decisão que nós ainda, diretoria, vamos sentar com a comissão técnica e vamos definir uma estratégia de jogo, né? Até porque a gente está indo contra um América de Tapera, uma equipe que, entre as tradicionais, não é a mais conhecida. Se a gente pegasse aí uma decisão, por exemplo, de estadual, que vai jogar contra o Atlântico de Erechim, bom, tu já mais ou menos imagina o que possa acontecer. Obviamente que o Giba está estudando o América, mas não é, pelo menos para o torcedor, aquele time mais conhecido. Então, é difícil tu conseguir fazer uma pré-análise do que pode vir a acontecer lá, né? Exatamente. E outra, a gente não sabe qual dos jogadores eles será poupado, quem tomou o 3º amarelo em Sananduva. Então é uma situação bem... Por isso que eu te falei, a gente está meio que em xeque, entendeu? Não sabe se, né, corre ou mata, né? Enfim. Mas o grupo, independentemente disso, ficando em primeiro ou segundo, ele tá bem consciente. O fator casa no futsal, ele é determinante, né, da nossa visão, mas daqui a pouco, se tiver que chegar numa final e jogar a segunda partida fora de casa, também a gente não vê problema nisso, vamos jogar, enfim. Mas até onde a gente conseguir buscar, né, vamos tentar buscar, né? Se a gente parar para analisar, Favorito, o histórico da LAF, por exemplo, e transportar aí para jogos de estadual, tá? A gente lembrar de algumas decisões passadas. A gente lembrar que a LAF nunca chegou a uma semifinal e sempre nas quartas ali acabava dando na trave. Por exemplo, se a gente pegar aquele jogo lá contra Bento, onde a LAF, se eu não me engano, venceu aqui, empatou aqui, venceu aqui em Lajeado e depois acabou perdendo lá no tempo normal e acabou sofrendo uma goleada na prorrogação, na época que o Piolho estava na BGF, se eu não me engano o Pelé também estava na BGF. O que dá para tirar de lição de partidas como esta, por exemplo, para agora enfrentar um Atlântico de Erechim, que é uma das grandes equipes aí do Brasil e que daqui a pouco pode dar uma vaga para uma final para a LAF, que obviamente aí seria o grande ponto e obviamente todo mundo vai tentar dar a vida por um título inédito para a LAF. Dá para tirar algumas lições de jogos como esse, por exemplo? A grande lição é essa que a gente falou há pouco, né? Todas as vezes que a gente trouxe a decisão para casa, a gente venceu. Uhum. Toda vez que a gente decidiu fora a segunda partida, não tivemos êxito. Foi aquela vez do Atlântico, na semifinal da Liga RS, e no mata-mata daquela situação, tanto lá em Bento como também contra a Soeva. Uhum. Nós perdemos em casa, conseguimos ganhar no tempo normal, mas aí não tínhamos estrutura nem física e nem técnica para ganhar da Soeva na prorrogação, né? Então, a grande lição é essa, é tentar sempre se colocar melhor classificado possível para trazer as decisões para casa, né? E toda vez que isso aconteceu, o nosso torcedor saiu satisfeito do ginásio, né? Nunca decepcionamos o nosso torcedor nessa situação, né? Agora, a gente sabe, a gente respeita a questão do Atlântico até pelos investimentos, né?
Hoje, o Atlântico tem um investimento de 4 vezes maior do que a LAF. Então, nós temos aí 6, 7 jogadores de troca, eles têm 15. Né? Então, tem 3, 4 jogadores para cada posição, que são jogadores que eu queria ter no nosso plantel aqui, né? Então, mas a gente está feliz por tudo que vem acontecendo. A gente também, né, Marcos, tudo isso é possível pelos patrocinadores, que são nossos parceiros, né, através da lei do ICMS. E hoje estamos com um projeto também social, terminando a captação do ICMS também, né? Então temos algumas empresas parceiras nesse sentido. E tudo isso vai nos dando suporte e base para fazer cada vez um time melhor, né? Sem isso, o nosso Vale do Taquari não teria futsal e não terá futsal se a gente não conseguir algo nesse sentido, né? Os investimentos são muito grandes, as empresas que costumam apoiar são sempre as mesmas, né? Dificilmente empresas novas se engajam nos processos, né? Quando tiver que tirar dinheiro do bolso, né? Então são filosofias diferentes, mas com esse projeto, com essa nova lei do ICMS que a gente conseguiu arrecadar valores, a gente está conseguindo fazer essa bela campanha e já projetando um 2015 um pouquinho melhor. Pois é, até porque os veículos de comunicação já estão te questionando, vão te questionar cada vez mais, e a gente não poderia ficar de fora dessa. O Giba fica no ano que vem na LAF ou não fica? Marcos, não só o Giba, né? Toda a comissão, os jogadores, a gente está conversando com algumas situações, né? Já elaborando algumas coisas, só que para não desviar o foco, a gente procura não conversar com o jogador ainda, a gente tem competições, é um momento delicado, agora um momento importante, que o momento começa a falar sobre isso agora, ou já contactar com alguns jogadores que não estão aqui, estão em outras equipes, tu começa a perder o foco, né? Então não é esse o objetivo da LAF agora, nem dos jogadores, né? Nem eles se sentiriam bem em falar sobre isso agora, né? Mas a gente espera, assim que acabar as competições, a gente consiga renovar com a maioria dos atletas. Tudo passa hoje o sucesso da LAF pela nossa comissão técnica, a gente já tem ela há 3 anos. Então tudo passa para ano que vem fazer uma campanha talvez um pouco melhor. É a manutenção da comissão técnica e nós vamos trabalhar para isso. E, além disso, nós temos também eleição da nova diretoria, então temos que arrumar um presidente, né? Para que o novo presidente não quer o Giba, então, né? Então fica muito, né? Tá que nem o Grêmio, né? Isso aí, um quer, o outro não quer, o Felipão, mas a gente então sabe tá mais que, ou menos verdade, assim. O sucesso da LAF, além de todo o trabalho dos bastidores aí da diretoria, mas passa muito pela comissão técnica, porque o Giba é um cara que mostrou e vem mostrando, apesar do curto espaço de tempo como treinador, um cara extremamente competente e que está conseguindo grandes feitos, mesmo às vezes com um plantel mais reduzido ou orçamento não tão grande como, por exemplo, o Atlântico de Erechim, e vai jogar de igual para igual, tenho certeza, nesse estadual, né? E além de como pessoa, né? É um cara, assim, sensacional, que nos escuta, né? E ele também está aprendendo, né, Marcos? Jogou a vida toda, esteve no futsal, mas como jogador. E hoje agora ele está do outro lado. E no futsal, como jogador, ele vem aprendendo agora com vocês também, né? Na quinta-feira. Agora está indo um pouquinho melhor do que quando ele foi com o jogador. Né? Eu sei, eu presenciei algumas vezes isso, eu pude ver. Então, mas é uma pessoa assim que vem aprendendo também, faz um trabalho social também nas escolinhas, né? E é uma pessoa que faz a leitura do futsal muito bem, né? Então, a gente sabe, os contatos existem, como a gente vai atrás de jogadores, de treinadores, as outras equipes também, isso faz parte do esporte, né? Mas hoje eu posso dizer que o Giba, ele está contente na LAF, quer ficar, né? E a gente vai trabalhar para que isso aconteça, o torcedor pode ficar tranquilo. Carlos, a gente está encerrando essa edição do Tá em Jogo, mas eu, obviamente, precisava fazer essa pergunta. Para o cara que quer começar a andar de bicicleta, qual é o tipo mais geral, assim, que ele poderia ter? Porque, obviamente, vai ter o cara que é mais magro, tipo nós aqui, né, que estamos no programa. Tem o mais gordinho, tipo Felipe Stefani, nosso cinegrafista ali. Tem vários biotipos diferentes. Mas uma bicicleta geral tem que ser uma mountain bike, por exemplo, nas casas não sei o quê, em 58 vezes, se acréscimos ou não? Olha, antes da bicicleta, de que bicicleta comprar, tem que saber de quem tu vai comprar. A dica é o seguinte, compra de quem pedala. Ou seja, tem um monte de lojistas em Lajeado que pedalam
se o dono da loja não pedala, o filho pedala. Sai um pouco daquela questão de comprar em 12 vezes nas Casas Bahia, tá? Porque quem está lá não sabe nada disso aqui. Tem que comprar de quem pedala, de quem conhece. Começando por aí, a pessoa vai te indicar. Olha, tu quer o que ensinar uma bicicleta? Eu quero andar ligeiro. Pô, mas teu peso não tá preparado. Quem sabe tu compra uma bicicleta mais simples, que a gente recompra daqui a pouco a bicicleta em um outro momento e começa devagarzinho. E não pensar na questão estética nesse primeiro momento, porque tem muita gente que vai criar, eu quero, no meu caso, eu queria uma bicicleta azul, né? Tipo a minha camisa, o Favorito é um pouco mais laranja, vermelha, meio rosa, um pouco de azul, vermelho, por aí, né? tipo a LAF, mas... Na realidade, a questão estética tem que ser o segundo plano. É, a questão estética, assim, se alguém tem esse tipo de preocupação, tem toda a questão do vestimento, né? Ou seja, hoje em dia tu tem roupas para pedalar que são muito fashion. Para quem gosta disso, é muito aí, legal. Favorito, dá para entrar no grupo, o que tu acha? Coladinha, aquela. Tem que se preocupar em ter a bicicleta apropriada ao seu gosto, investir um pouquinho em segurança, no ponto de vista capacete, luva, que quando tu cai, tu bota a mão no chão, e elementos refletivos, né? Ou seja, para os carros te enxergarem de longe. Isso é fundamental. Começando por aí, tem uma grande chance de permanecer no esporte, no lazer, por bastante tempo. Quem quiser, então, procurar o grupo de vocês, quiser pedalar, seja por lazer, seja daqui a pouco por um condicionamento físico ideal, como é que faz? Rede social, então? Rede social, Facebook, manda uma mensagem pra gente, se associa ao grupo aí, que a gente entra em contato de volta. Beleza, então, Carlos. Boa sorte, sucesso para vocês. Cada vez mais tenhamos adeptos aí à bicicleta. A galera pode entrar em contato através das redes sociais, Facebook. Tem lá, só procurar, Pedalajeado, tem lá, então, uma página de vocês? Tem uma fanpage que foi criada até pelo pessoal da Univates aqui para nós. Beleza. Então tá, só todo mundo tá procurando, então, a bicicleta, ela em mãos, e aí entrar em contato com o nosso amigo Carlos Killing aqui, toda a galera do Pedalajado. Favorito, boa sorte para vocês, que dê tudo certo lá em Tapera. Quem sabe uma vitória, não precisa nem ser 7, de repente um 5, pra te dar tchauzinho de mão aberta, para ele já estaria bom, né? 1-0 já chega. 5 é melhor, cara. Bastante gol aí. Bota 5, cara. 3 do Marcelo Giba, que tá fazendo gol com a barbaridade. 1 do Edson e 1 do... Pode ser até teu, o outro gol. Só de olho, né? Só com o olho. Boa sorte pra vocês, que dê tudo certo lá. E quem sabe aí uma vitória também depois no estadual contra o Atlântico de Erechim. TV Univates é sempre parceira da LAF, tu sabe disso. A gente agradece a oportunidade de estar aqui falando da LAF. A gente sabe desse carinho da TV Univates pela LAF. E isso é recíproco também. Enfim, a gente aguarda aí o torcedor, né? As cenas dos próximos capítulos. A gente não sabe quando é que vai acontecer o jogo, mas tenho certeza que quando a gente tiver a data, o torcedor que estiver nos escutando, venha nos ajudar, venha nos empurrar o time. Eu acho que a LAF merece, o nosso Vale do Taquari merece a campanha que a gente está fazendo. Então a gente agradece a oportunidade. Tá certo, agradecendo também a ti que tá em casa assistindo Tá em Jogo. Lembrando que a gente volta segunda-feira que vem aqui pela TV Univates. Amanhã tem reprise de manhã às 11h30 e na quarta às 9h30 da noite. Tá encerrado, Tá em Jogo, valeu, até segunda-feira que vem. Tchau.